fórmulas especiais na alergia à proteína do leite de vaca. Óbvio que a nossa gastropediatra vai nos explicar tudo sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. O que precisamos saber, então, sobre essas fórmulas especiais? Então, o que acontece? Quando o bebê, já viemos aqui para falar da dieta materna, mas quando o bebê usa uma fórmula, ele precisou, não pôde ser amamentado ao peito, ou está em complementação, uma criança que precisa de um reforço além do leite materno, a gente precisa usar uma fórmula especial, que não é uma fórmula igual às fórmulas de segmento que a gente tem disponível. Por que isso gera dúvida? Porque eu tenho várias opções. Então, e às vezes os pais ficam confusos e é interessante saber o que eu tenho, quais são os tipos de fórmula e de que maneira, em geral, o pediatra que vai conduzir. Mas, eventualmente, no primeiro momento, os próprios pais compram essas fórmulas. Então, que fórmulas que a gente tem quando a criança é alérgica e precisa de complementação? A gente tem 3 opções. A gente tem fórmulas de hidrolisado de proteína, fórmulas de aminoácido, a carinha dela, por isso que eu vou te explicar, e fórmula de soja, tá? Então, o que seria isso? Imagina que a proteína do leite de vaca é como se fosse um pão, tá? E o meu organismo está reconhecendo aquilo ali e eu vou tentar fazer com que ele se torne outro alimento que ele não vá reconhecer e não vá, então, reagir. Então, o hidrolisado de proteína é como se eu transformasse esse pão inteiro em migalhas. Então, pequenos fragmentos da proteína grande, que daí o meu sistema imunológico não vai reconhecer e não vai reagir. Dentro dessas fórmulas, a gente tem em mercado o Pregomin, o Alfarré, e a gente tem 2 opções que tem lactose, que é o Aptamil Pept e o Altera. Por que isso é importante? Essas questões tem lactose, não tem lactose? Porque a lactose eu só vou poder usar no bebê alérgico, naquele bebê que não tem diarreia. Então, eventualmente, eu recebo o paciente que a família comprou uma fórmula com lactose e acaba piorando a diarreia, mas é porque o açúcar do leite, se o intestino está muito machucado, ele pode fazer, sim, um quadro de diarreia. A fórmula de aminoácido é como se eu transformasse aquele pão em farinha. O sistema imunológico já não reconhece. Quando a gente olha uma farinha, se não tiver escrito farinha do que é, eu não sei do que veio aquilo ali. Então, a chance de ter reação é muito menor. E, por fim, eu posso ter a fórmula de soja. Essa fórmula de soja a gente usa em geral em criança mais velha, acima de pelo menos 6 meses, e a gente não é a primeira escolha porque a soja também é um alimento alergênico. Então, ela pode causar reação, então a gente acaba preferindo essas outras fórmulas, até porque essas fórmulas, conforme o local onde a criança mora, ela tem o direito de receber pela Secretaria de Saúde. Olha quanta informação, porque realmente se os pais não têm alguém para indicar, não tem um local para pegar essas informações, pode prejudicar muito a saúde da criança, né, Camila? Sim, e até uma questão importante, assim, doutora, eu posso usar leite de coco? Eu posso usar leite de castanha? Eu posso usar esses leites vegetais? A resposta é, para uma criança em crescimento e desenvolvimento, nesses primeiros meses e anos da vida, a gente tem que usar fórmula. O que é a fórmula, né, Mari? É a indústria tentando deixar um alimento mais parecido possível com o leite materno. E a gente percebe essa questão de crescimento até científico da indústria, existe um interesse, claro, mas que a gente se assemelha ao leite materno. Então, o leite vegetal, em geral, ele não vai ser semelhante, e até em questão de quantidade de proteína, dos nutrientes, e a questão mais importante, Mari, que é o cálcio. Então, a gente precisa pensar nisso. Por mais que, eventualmente, seja acrescentado cálcio nesses leites vegetais, ele não é biodisponível da forma que uma criança precisa para crescer e para ter a formação dos ossos. Então, por isso que a gente não orienta leite vegetal. E é muito comum os pais, né? Não, vou fazer em casa o leite. Não é um leite. Não é uma fórmula. Então, para um bebê pequenininho, um bebê em crescimento, no momento que ele não tem a oportunidade de ser amamentado, ele precisa receber uma fórmula adequada para poder crescer e garantir que eu não tenha outro problema, além da alergia à proteína do leite de vaca.
E esse bebê, ele precisa ser acompanhado, obviamente, né? Todos os bebês são acompanhados por pediatra, mas ele vai poder um dia tomar um leite de vaca sem ser essa fórmula especial? Uhum. O que acontece, né? Dentro do cenário da alergia não IgE mediada, que é a que faz sintomas gastrointestinais, a expectativa do bebê é cura. É tolerância à proteína do leite de vaca. Então, metade melhora no primeiro ano de vida e conforme ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo uma tolerância. Por isso que a cada 6 meses, o bebê precisa, sim, de um acompanhamento. A maioria das crianças podem ser acompanhadas pelos seus pediatras. Os casos mais graves, a gente orienta que seja acompanhado em conjunto com o especialista, porque a cada 6 meses, em geral, a gente reavalia essa questão, se ele já é tolerante ou não à proteína do leite de vaca. Então, a expectativa dessa criança é sim, que a não ser que seja uma criança mais alérgica, que seja alérgico a outros alimentos, que tenha uma alergia IgE mediada, que é aquela que faz urticária, anafilaxia, esse cenário é o cenário de uma criança que muitas vezes vai continuar alérgica até a sua vida adulta. E dessa criança nunca vai poder ter contato com alimentos que tenham a proteína do leite de vaca. Isso é muito forte para dizer, né? O que acontece? Até 6 anos de idade, em geral, a gente não indica imunoterapia, e isso vai para outra especialidade. Mas, bem da verdade, a gente está em franco desenvolvimento, né? Então, existe outras terapias, existe a possibilidade de imunoterapia. Então, não dá para dizer que não vai conseguir, mas depende muito de cada caso e desse olhar, assim, como alérgica essa criança é, ela tem outras doenças alérgicas, outras manifestações. Eu adorei. Muito bem. Obrigada por trazer todas essas informações tão importantes e até a próxima. Obrigada, Mari. Você é mãe ou pai e não tem tempo para criar conexões de verdade com seu filho? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Sobre a importância dessas conexões? Stephanie, bem-vinda novamente, a nossa psicóloga. Oi, Mari, tudo infantil, bem? Um prazer. Integrativa. É um prazer imenso estar aqui de novo com você. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Stephanie, eu sou psicóloga infantil integrativa, orientadora de pais e mentora de pais separados. E hoje eu quero trazer algo que eu escuto muito no consultório, que é: Stephanie, eu quero estar mais próxima do meu filho, eu quero me conectar, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, eu tenho 2, 3 trabalhos, como é que eu faço isso? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que conexão, ela não está relacionada a tempo, quantidade de tempo, em sim qualidade. Então, eu vou trazer alguns exemplos práticos, até que eu mesmo faço com meu filho em casa, e que pode ajudar. Claro, cada família tem a sua rotina, tem a sua particularidade, então, são ideias e vocês podem estar adaptando, né? Então, às vezes uma família ela pode passar um dia inteiro com uma criança e ela não criou nenhuma conexão, ela não criou nenhuma memória, ela não criou nada, porque ela está completamente envolvida, né, nas suas atividades, nas suas tarefas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Olho no olho, algo tão simples, né? Mas a gente está tão acostumado a estar olhando para baixo, né, para a tela do celular. Então, na hora que o seu filho chegou, na hora que você está, aqueles segundos, né? São pequenos segundos onde você olha no olhinho do seu filho, da sua filha e fala: oi filho, tudo bem? Como é que você tá? Dá um bom dia, né? Então são segundos que você tá gastando, né? Vamos dizer assim, injetando ali na sua criança. Perguntar como é que foi o dia. Nos momentos do banho, vocês podem ter alguma conexão, rotinas. A criança, ela gosta e precisa muito de previsibilidade. Falar para a criança o que vai acontecer. Na hora que você entregou ela na escola, olha, o pai e a mãe vai trabalhar ou vai, né, fazer tal atividade, eu volto para te buscar. Claro, a gente sabe, eu vou voltar, mas para a criança, às vezes, isso não está muito claro. Ela precisa ouvir, né? Então, é o falar. Eu faço uma prática com meu filho que é bem interessante. A gente gosta muito do aromaterapia. Então, quando a gente vai dormir, eu peço para ele escolher, né? Então, eu dou geralmente 2 opções para ele, ele cheira e a gente escolhe qual que a gente vai colocar ali para a gente dormir naquele momento. É um momento de conexão, onde ele está participando e onde a gente está organizando o nosso dormir. Quando a gente deita, eu falo para ele: filho, esse aqui é o melhor momento do meu dia, porque realmente para mim é o meu melhor momento. Então, para ele saber que tá ali com ele, deitado, para fazer ele pegar no sono, é um momento importante,
né? Então, você dizer, olha, eu gostei muito de estar com você, eu tô com saudade, eu fiquei com saudade. Então, às vezes ele me pergunta, por quê? Eu falo, ué, porque eu gosto de você e eu senti sua falta hoje, né? Então, são pequenas formas da gente estar demonstrando para o nosso filho que a gente está presente, a gente está por inteiro. A criança veio mostrar alguma coisa, a gente está ocupado fazendo alguma tarefa da casa, resolvendo alguma questão, para aqueles segundos, olha o que ela está te mostrando. Não é pelo que ela está mostrando, é os segundos de atenção que você está dando. Ela está pensando, opa, a minha mãe, ela está me vendo, ela está me ouvindo, eu sou vista quando eu falo com a minha mãe. Então é essa mensagem que a gente está dando para o cérebro da criança, que é um cérebro que está totalmente em construção, né? Ele é totalmente imaturo e a gente está ajudando nesse percurso todo, né? Então, então aqui eu quero dizer para vocês principalmente é isso, a presença, ela é feita de segundos, né, e não de horas muitas vezes. Você pode dedicar horas, maravilha, mas se você não puder, que esses segundos, esses minutos que você tem com a sua criança, que eles tenham realmente, sejam de qualidade, né. O que também eu acho bem interessante a gente trazer a gente ter práticas ritualísticas, vamos dizer assim. Então, vai dormir, é um beijinho na testa, ou na hora de dar um tchau, é aquele abraço, acalmar a criança, aquele colinho, sabe? Sempre na hora que a criança vai se despedir, a gente dá aquele abraço, olha, fica bem, depois eu volto, ou dorme bem, eu tô aqui. Então, são comportamentos onde a gente está demonstrando para a criança que ela está segura, que eu tô ali por perto. E às vezes no dia a dia a gente não percebe que a gente tá fazendo isso. Trazer a criança para fazer atividades juntas. Claro, Stephanie, não dá, tô na correria, não tenho como, mas o dia que você tiver como, traz para ir lá com você na cozinha, te ajudar a fazer alguma coisa, ela vai gostar, vai ser interessante. Eu falo isso porque eu também passo por isso, né? Então muitas vezes eu trago meu filho para a cozinha, vamos fazer um mingau junto, né? Então ele tá criando essa memória, né, de que a gente faz um mingau junto. Então, são pequenas coisas que os pais podem colocar na sua rotina que vai ajudar a criar conexão e ele vai levar para a vida dele, para a construção dele como um ser humano e um futuro pai ou mãe também. É muito interessante tudo isso que você falou, porque a gente sabe que nós somos multitarefas. Isso. Só que assim como a gente coloca ali na nossa rotina do dia a dia que a gente precisa arrumar a casa, ou que a gente vai ir na academia, ou que a gente vai fazer o café, o almoço, a gente precisa colocar ali um tempo de qualidade. Ou como a gente trouxe o tema, conexões. Isso, né? Exatamente. E aí naquele tempo você vai largar o telefone, vai largar tudo e vai realmente fazer algo com o seu filho ou sua filha para que aconteça essa conexão, porque senão não tem como acontecer. Com a rotina corrida do dia a dia, como que, né? Exatamente. E o que acontece? Muitos pais falam assim, o que eu percebo é que eles ficam entre querer fazer e a culpa, né? Então, eles têm aquela vontade, eles têm aquele amor, né? Por aquele filho, poxa, eu sei que eu deveria dar mais, mas eu não consigo. Então, por isso que eu quis trazer ferramentas muito simples e muito possíveis da gente fazer, porque a gente vai levar segundos para fazer elas. Né? E o abraço, por exemplo, o abraço, ele é comprovado cientificamente que ele é um regulador emocional. Então, se você segurar o seu filho ali, quem não gosta, né, de um abraço? Então, são 10 segundos mesmo. Então, você segura ele por aquele 10 segundos, sabe? Aquele abraço, assim, que você sente, é o cheiro, é o toque. Na hora do banho, pode-se criar algumas também brincadeiras específicas. No carro, alguma música, vai levar na escola, vai levar em algum lugar, ter a música, né, da família, contar como é que foi o seu dia, o que você fez, o que você comeu. Então mostra esse interesse e é coisas que você consegue fazer dirigindo, arrumando alguma coisa, né? Você consegue dividir a sua atenção. E a criança, ela vai dizer, opa, eu fiquei longe o dia inteiro do meu pai e da minha mãe, mas quando eles estão comigo, eles estão comigo. Nem que seja um pouquinho, né? Então, se você tem ali aquela 1 hora junto com a sua criança, entre chegada, organizar tudo, até fazer dormir, então, às vezes, daquela 1 hora você ainda consegue tirar mais um pouquinho, né? E aí, realmente fazer valer essa presença, né? Essa presença tão importante que a gente tem falado.
Quantas dicas importantes, com certeza vou colocar várias coisinhas aí no meu dia a dia, várias eu já faço. Legal. É bem isso, como você Ótimo. fala, assim, no carro, a música, na hora do banho, Isso. antes de você dormir. Então, mas a gente sempre pode melhorar um pouquinho mais, né? Com certeza, com certeza. E se os pais precisarem de auxílio, eu tenho consultório no Campeche, no Eco Saúde Integrativa. Então, é um espaço, né, todo pensado e sonhado para atender da melhor maneira as crianças e as famílias. Que legal. Obrigada, querida. Até Obrigada. a próxima. Até a próxima. Cuidar do intestino para poder cuidar do cérebro. Olha só que interessante. A doutora Isabela vai trazer mais informações para nós, então, sobre esse assunto. Achei ótimo esse tema. E qual é essa relação, então, intestino e cérebro? Conta tudo para nós e bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Esse tema é tão importante porque ele tem uma relação no viés da nutrologia, né, e da medicina do estilo de vida, nas quais eu trabalho. Eu vou te fazer uma pergunta. Né? Você sabe que a gente tem um neurotransmissor que chama serotonina. Onde você acha que há a produção de mais de 90% da serotonina de todo o seu organismo? Agora eu tenho 50%. Ou é intestino ou é cérebro. Não vou falar em outro lugar. Tireoide, nada disso. Exatamente. E você conhece alguma pessoa, por exemplo, que tomou remédios assim para transtorno da ansiedade, para depressão, que a gente chama de inibidor, né? Paroxetina, fluoxetina. Conheço várias. Exatamente. O que esse remédio faz? Né? As pessoas pagam caro, né, para se tratarem, para usar recursos farmacológicos muito importantes e necessários, tá? Eu também faço prescrições quando são necessários, mas esse remédio ele nada mais faz do que deixar mais serotonina biodisponível. Ele inibe a recaptação da serotonina. Para uma pessoa que obviamente tem um transtorno, né, às vezes de tipo depressivo, enfim, algumas outras também, mas o que a gente mais conhece é a questão da depressão, para que essa pessoa tenha mais serotonina biodisponível e possa gozar desses efeitos, né? Serotonina a gente chama de uma das moléculas do aqui e do agora, que dá, né, alterações do humor de forma prazerosa, atenta, ajuda a gente a manter o foco, né? Então, a pergunta que eu te faço é, se o seu intestino produz mais de 90% de toda a serotonina que está no seu organismo, por que a gente não cuida dele? Né? Então, às vezes eu recebo muitas pessoas, muitas mamães, né, às vezes a meia-idade, com afetações crônicas, às vezes. As pessoas se acostumam, ficam constipadas muito tempo e normalizam, né? Às vezes comem alguma coisinha, a barriga incha e a pessoa fala assim, vai passar, passou amanhã, não procura saber, mas isso acaba recorrendo em frequência. Né? Então, são alterações intestinais que levam o intestino inflamado, óbvio, né? De onde vem essa serotonina que o intestino produz? Ele tem um sistema nervoso próprio, que chama sistema nervoso entérico, na qual fazem parte mais de 500 milhões de neurônios próprias, e essas neurônios são responsáveis pela produção dessa serotonina. Então, para que a gente tenha uma qualidade de vida minimamente aceitável, a gente precisa olhar para o nosso organismo como um todo. E isso inclui também olhar e ter mais atenção com o nosso intestino, né? Com o que a gente come. Porque não é só o que a gente come, às vezes, é como está o nosso organismo, ou seja, o nosso intestino, para absorver esses nutrientes. Se a gente tem problemas intestinais, desbiose, intestino inflamado, eu posso comer maravilhas, mas o meu intestino não vai estar completamente capacitado para absorver esses nutrientes que eu tanto preciso. Depois eu tô cansada, tô sem força para nada, tô inflamada, tô tendo moléstias ou dores, inchação, enfim, alguns sintomas intestinais que acabam afetando a qualidade de vida, né, a médio e longo prazo. Então, esse tema ele é bem relevante, porque hoje a gente sabe que existe o que a gente chama de gut and brain axis, que é eixo intestino-cérebro. A gente sabe que não há só uma aferência do cérebro para os órgãos. A gente sabe que a nível de intestino e cérebro a gente tem comunicação bidirecional, né? Então, tanto impulsos cerebrais fazem aferência a nível de intestino, quanto o intestino influencia nos temas cerebrais, né? Então, eu acho importante a gente começar também a abrir essa perspectiva de entendimento. E, mais que nada, para quem está assistindo a gente aqui, o que eu sugiro?
né? De repente, óbvio, são informações um pouco específicas, né? Mas eu acho que a pessoa tem que estar atenta no dia a dia, né? Por exemplo, como é que tá? Eu tô indo no banheiro todos os dias? Como é que tá a minha matéria fecal? A minha barriga incha quando eu como determinados alimentos? Eu tenho muitos flatos? Tenho poucos flatos? Me custa soltar e eliminar flatos, né? Quando eu evacuo, como está a consistência e a forma, a cor dessa matéria fecal, né? Quando eu ingiro alguns alimentos, sinto dor no estômago, dor na barriga, tá? Tem restos de alimentos na minha matéria fecal? Então, tudo isso são sinais importantes para as mamães, né, que estão em casa, para que elas estejam atentas e procurem a ajuda de um profissional de confiança. Né? Óbvio, a gente poderia conversar sobre várias outras interferências, né, nesse eixo cérebro-intestino, mas a gente hoje em dia sabe que realmente, se a gente cuida do nosso intestino, a gente está cuidando do nosso cérebro e da nossa saúde como um total. Então a gente precisa entender que ele é um grande órgão metabólico, né? E inclusive também produz neurotransmissores. Então ele é muito importante. E a gente deve fazer avaliações periódicas, né, da nossa saúde nutrometabólica para poder realmente estar em dia, né, com a nossa saúde intestinal. Quanta informação preciosa, e a gente começa a pensar em várias situações, porque às vezes a pessoa come algo gorduroso, né, querendo sentir prazer ali naquele momento, e aí depois vem aquela depressão pós-prato que a gente fala, né, porque realmente não foi algo que mandou algo positivo para o cérebro e começa a fazer toda aquela bagunça, e aí faz muito sentido tudo o que você falou. Como que a gente bola aí um tratamento? Quanto tempo leva assim para fazer desinflamar, melhorar? Falando ainda da desbiose, que a gente sabe que tem eu acho interessante esses aspectos que você mencionou, né, é super importante. Com relação aos temas de desbiose, a flora, há vários aspectos a se considerar, mas basicamente o recâmbio da flora do intestino geralmente dura em torno de 8 semanas. Então, partindo daí, esse seria o tempo mínimo indicado, mas há algumas outras desbioses que são severas, né? Então, geralmente isso poderia requerir um tempo maior de acompanhamento. E isso é feito também de forma integral, né? Não só dando medicação, mas a gente tem a possibilidade de fazer análise de microbiota, a gente tem possibilidade de fazer testes genéticos, tá? A gente tem possibilidade de fazer uma série de estudos que podem buscar quais são, né, esses transtornos inflamatórios intestinais que levam que a pessoa realmente sustente esse estado, né, de desbiose por tanto tempo. E óbvio, as causas são realmente assim múltiplas, né? Mas é preciso a gente estar atento e buscar ajuda, tá? Isso é um ponto muito importante a se considerar. Mas geralmente mínimo 8 semanas. Tá? Que legal. Obrigada, doutora, por trazer essas informações para nós, por dividir tanto conhecimento, trazer informação de qualidade mesmo para nós. E até a próxima. Que bom. Muito obrigada, Mari. Você já ouviu falar em fome oculta? Quem trouxe esse tema para abordar hoje aqui conosco é a nossa médica integrativa, a doutora Fábio. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Obrigada, estou feliz de estar aqui, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante para as mães e pais entenderem o que é isso, né, e como que a gente trata. Então, Fábio, o que é a fome oculta e como que se trata? Fome oculta, Mari, é a deficiência de micronutriente, de algum micronutriente. Um ou muitos. A gente chama isso de fome oculta. Então, assim, é uma forma de desnutrição. Quando a gente pensa em desnutrição, a gente geralmente vem na nossa cabeça aquela visão de uma criancinha magrinha, né? Com o cabelinho ralo. E hoje esse perfil mudou. Tá? A gente tem hoje desnutrição em todos os tipos de perfil de criança, nas magrinhas, nas que têm baixo crescimento, estão com a baixa estatura para a idade, nas que têm sobrepeso e obesidade. Por quê? Porque hoje a gente vê que existe uma desnutrição na alimentação. Então, a gente tem hoje um solo
que tem alguns lugares, trabalhos mostrando que o nosso solo já perdeu em nutrição 80%, né, do teor nutricional do nosso solo. Então, mesmo nas crianças que se alimentam bem, a gente vê fome oculta, deficiência de algum micronutriente. Por quê? Porque o nosso solo está muito ruim. Não só o nosso solo, né? A gente tem um aumento do consumo de industrializados e ultraprocessados nos últimos 20 anos, e às vezes a gente nem percebe que a gente está usando. Vou te fazer um desafio. Quantas vezes você foi fazer um macarrão e você comprou tomate para fazer um molho, ou você comprou um molho de tomate no mercado? Nessa daí eu compro tomate. É? Eu não uso molho de tomate. Mas se a gente fizer essa pergunta para outras 100 pessoas, a gente vai ver que a maioria compra o molho pronto. E assim, dá a sensação de que você fez a comidinha em casa e de que é uma comidinha saudável. Então, o industrializado, ele entra na nossa casa sem a gente nem perceber. E as crianças estão em deficiência de micronutriente por conta disso, né? E isso é fome oculta. Então, você vai ter crianças magrinhas, crianças eutróficas, que é aquela criança que tem um bom peso para a idade, e crianças sobrepeso e obesas que têm fome oculta, têm deficiência de micronutriente. Na verdade, hoje a gente fala que todo ser humano precisa de suplementação, né? Porque você não vai conseguir consumir tudo que você precisa. Então, você vai suplementar. E é isso que a gente faz hoje. Tem uma médica, obstetra, professora maravilhosa, doutora Bruna Pitaluga. Ela fez um podcast esses dias e ela falou, olha, gente, nós estamos vivendo um momento do planeta Terra que todo mundo precisa de suplementação. Né? Então, eu concordo com ela, porque eu vejo no consultório que mesmo as crianças que se alimentam adequadamente estão em fome oculta. Ou está faltando zinco, ou está faltando vitamina D, ou está faltando ferro, deficiência de ferro, não precisa ser anemia, né? Ou está faltando magnésio, ou está faltando B12, B12 é muito comum. A gente tem altíssimas taxas hoje de deficiência de algum micronutriente na população infantil brasileira. Para você ter ideia, a USP fez um trabalho com todas as crianças que estavam internadas na UTI pediátrica deles, e eles mostraram que todas as crianças, 100%, estavam em deficiência de zinco. Zinco é elemento fundamental na produção de imunidade. Todas as crianças que estavam internadas estavam em deficiência de zinco. Então, a gente precisa corrigir isso. E os protocolos de correção pela pediatria funcional integrativa existem e a gente usa. Então, hoje, se você levar sua menina lá no meu consultório, a gente vai suplementar ela. Todo mundo ganha uma suplementação individualizada conforme o que a gente encontra nos exames. Sensacional, adorei, né? Eu amo esse universo integrativo e olha como é importante a gente ter esse tipo de informação, porque muitas pessoas não têm acesso a isso. E daí as crianças vivem hospitalizadas, e é porque o básico não está sendo feito, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, hoje a gente trabalha com protocolos, né, de suplementação preventiva, suplementação para imunidade, suplementação para distúrbios globais do desenvolvimento. Tudo isso são protocolos que são específicos e individualizados. Eu vou olhar os exames das crianças e aí sim eu vou suplementar conforme a necessidade daquele ser. Porque nós somos todos diferentes, então não tem como eu criar um protocolo padrão para suplementar todo mundo, né? E tem mais ainda, tem nutrigenômica, né, que entra aí. Como é que essa criança absorve esse nutriente? Hoje a gente já faz essa avaliação. Como é que está a parte de DNA de absorção desse nutriente pela criança? Tem muita criança que a gente suplementa e não sobe. Aí você vai olhar, ela tem uma disfunção genética que faz com que ela não absorva bem aquele nutriente. E aí eu preciso suplementar mais ainda. Então você imagine que o tanto que tem que ser individualizado hoje a suplementação para a gente ter a criança saudável. Fábio, e pensando no tema que você trouxe, a fome oculta é bem comum entre as crianças? 1 a cada 2 pelos estudos brasileiros. Mas eu vou te falar, dentro do meu consultório, eu tenho mais do que 1 a cada 2. Porque até as crianças que comem saudável têm alguma deficiência de nutriente. Olha só. E daí, quanto tempo a gente já tem uma resposta, Fábio? 3 meses de suplementação. Geralmente a gente já consegue deixar tudo adequado. Mas o acompanhamento é para sempre. Tem que estar sempre de olho. E as crianças aceitam bem a suplementação? Como é que é o protocolo? Hoje a gente tem tudo por manipulação, né? Feito porque é individualizado. Mas hoje a gente tem muitas formas de suplementar. Tem xaropinho, tem balinha, tem pirulito, tem pozinho. Então, depende da aceitação da criança, a gente vai suplementar conforme a aceitação. O importante é ela tomar a vitamina,
né? Se vai colocar algum sabor, a gente vai usar corantes naturais, nunca artificiais. Você precisa de uma boa farmácia de manipulação, que vai te fazer um bom suplemento. Isso é condição imprescindível na pediatria funcional integrativa. Fábio, que legal, eu adorei. Adorei, que bacana, que trabalho incrível, né? Quanta informação preciosa. Obrigada por compartilhar. Se você também ficou interessado, se você quer saber um pouco mais, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura pela doutora Fábio, você vai encontrar ela lá, marca uma consulta, leva, porque as crianças estão aí com fome oculta e a gente nem sabe, né, Fábio? É isso aí. Obrigada, até a próxima. Obrigada a você, Mari. Doenças autoimunes. Doutora Ana trouxe esse tema, eu acho bem importante a gente falar sobre isso. A nossa médica integrativa, bem-vinda novamente. Olá, Mari, é sempre maravilhoso estar aqui, trazendo muita informação, conhecimento para todos. Muito bom te receber. E aí você trouxe esse assunto que eu achei bem importante a gente falar. Então, pensando aí nas doenças autoimunes, a gente sabe que acomete principalmente as mulheres. Exatamente. Né? Então, fala um pouquinho para nós sobre o que você preparou para hoje. Claro, então, é um assunto que eu me comovo muito porque eu desenvolvi uma doença autoimune com 19 anos de idade. E ali começou o meu processo de autocura, né? Eu falo assim, que foram vários momentos de altos e baixos, e a doença autoimune, ela tem isso, né? Ela tem esse perfil. Cada período é algo novo, digamos assim. O metabolismo vai se moldando, se remodelando. E entender que a doença autoimune, principalmente nas mulheres, está muito relacionado ao contexto social, vai muito além do físico, muito além da genética. Tá muito relacionado aos hábitos, a contextos emocionais. Isso foi uma virada de chave para mim e que me ajudou também a entrar em remissão no meu processo de controle da doença autoimune, né? O lúpus, ele tem várias facetas. E quando eu entendi isso, através de muito estudo, muita prática, né, muitos altos e baixos, hoje eu consigo trazer mais clareza no acompanhamento com o paciente que desenvolve doença autoimune. Né? Trabalhar um paciente com doença autoimune de uma forma que a gente integra esse ser humano traz muito resultado. A pessoa para de ter fadiga, para de ter cansaço mental, físico, sintomas de dores articulares, que é um dos mais comuns. A doença autoimune é um confronto do próprio corpo com o corpo. E aí, quando a gente consegue compreender o contexto dessa vida, trabalhando de forma precisa em cada etapa, tanto o processo inflamatório metabólico, crenças, questão sociais, tudo isso vai trazendo alívio e a doença vai entrando em remissão. Principalmente contexto alimentar, né? E por que será que tem tanto mais em mulheres? Já parou para pensar? Tem algumas causas, né, que a gente pode citar aqui, principalmente oscilação hormonal, né, ao longo da vida, a questão de exposição a xenotóxicos, né, a agentes que tem, por exemplo, na maquiagem, né, num produto de cabelo, num esmalte, né, algo simples do dia a dia, mas que pode ser um agente agressor e começar ali um processo de autoimunidade. Além também dos fatores emocionais, né, multitarefas, uma sobrecarga silenciosa emocional, um processo inflamatório silencioso também. Então, a gente podemos dizer que nós estamos mais expostas, né, a desenvolver doença autoimune por vários fatores, tanto físico quanto emocional. E é interessante porque você compartilha conosco que você tem esse diagnóstico e que você aplica no seu corpo, no seu dia a dia, tudo que você passa para o seu paciente. Exatamente. Então, isso é algo bem interessante porque a gente vê os resultados, né, no outro, assim. Então, a gente vê a verdade, a gente vê como é possível e como faz sentido, sim, essa qualidade de vida, essa mudança de hábitos traz saúde realmente. Não, sem dúvidas. Tem ali tratamentos, né, de medicamentoso de primeira linha que eu usei por muitos anos,
sendo necessário, e a gente pode associar a isso um estilo de vida, né? É o todo, é o ser humano por inteiro. Não dá para só deixar uma medicação e falar que essa pílula mágica vai resolver sua vida. Isso é uma grande mentira. A gente precisa trabalhar tanto na causa dessa patologia. Por exemplo, eu tenho um lúpus e um outro paciente tem lúpus. As causas são completamente diferentes. E a gente pode provar isso principalmente com exames específicos, né? Tanto a parte física quanto a parte emocional é totalmente diferente. É um ser humano que vai ser ali acompanhado e avaliado as necessidades específicas para que essa doença entre em remissão. Esse é o objetivo, né? Então, acompanhar de forma integral uma mulher com doença autoimune é trazer a consciência de que essa doença não domina a vida dela. Na verdade, você pode utilizar essa doença como feedback. O que eu posso fazer, né, para parar de ter esse sintoma? Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha autoimagem, a minha autopercepção de mundo? Porque a doença autoimune ela vem muito para restaurar a nossa essência. É uma loucura falar isso, né? Mas foi o que aconteceu comigo. Hoje eu vejo, tá, a doença autoimune dessa forma, como uma oportunidade de renascer, de aprender com ela. E o meu corpo, ele fala comigo o tempo todo. Então, cada vez eu fico mais atenta ao que eu posso fazer para ter uma vida com mais qualidade, ambientes que eu preciso me distanciar, pessoas que eu preciso me distanciar, preocupações que eu preciso redirecionar, medicações que às vezes eu vou precisar usar, porque para aquele momento é necessário, entende? Exames específicos para aquele momento, para direcionar melhor o quadro. Então, a doença autoimune, ela é cheia de altos e baixos. É um terreno vasto, mas que quando a gente começa a acompanhar, a ver evolução, a compreender as causas, né, cada paciente vai evoluir de uma forma muito saudável, muito digna, né? Eu vejo dessa forma, porque é muito fácil, eu ouvi isso. Eu ouvi, olha, você tem uma doença que não tem cura e você vai ter que tomar remédio para o resto da sua vida. Isso para mim me deixou sem chão. Então hoje eu vivo e trago oportunidades de mudar essa realidade, de que é possível evoluir, de que é possível remodelar esse corpo. A gente só precisa compreender as causas. Sensacional, obrigada por compartilhar conosco um pouquinho do que você vive, um pouquinho do que você faz e até a próxima. Muito obrigada, é sempre maravilhoso estar aqui e que eu possa acrescentar na vida de muitas pessoas. Leucemias na infância. A doutora Amanda Bagi trouxe esse tema super importante para conversar conosco, nos alertar sobre alguns sinais, sobre tratamento. Doutora, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Além de pediatra, eu sou oncologista pediátrica, eu tenho duas faces geminianas, né? A pediatria de prevenção e a oncologia no hospital, então atuando nas duas pontas. Mas a gente às vezes se pergunta, né? Eu já ouvi isso, mas criança tem câncer? Criança tem leucemia? Sim, elas têm. E a leucemia, ela é o câncer mais comum da infância. O que é a leucemia? Dentro do nosso corpo, a gente tem, dentro dos nossos ossos longos, a gente tem a produção do nosso sangue, que a gente chama isso de medula óssea. E a leucemia é um câncer de dentro dessa medula. A nossa medula produz 3 células normais. A gente produz as hemácias, que é aquela parte vermelhinha que carrega oxigênio no nosso sangue, produz os leucócitos, que são as nossas células de defesa, e produzem as plaquetas, que são as nossas células que ajudam na nossa coagulação. O que acontece? A gente tem, eu faço sempre uma analogia com o Star Wars, fica fácil de entender. Quando a gente vê lá o Anakin, ele lá, a mãe dele morreu, deu uma mexida nele. Mas depois, quando a Padmé morreu, deu uma segunda mexida nele, e ele que era bom, virou do mal. Então eu tenho uma célula dentro da minha medula que aconteceu alguma coisa com ela, ela ficou quieta. Mas quando acontece uma segunda coisa, essa célula que a gente vai chamar de clone, e depois de blasto, esse clone leucêmico, ele começa a se reproduzir.
Então, e o nosso corpo não consegue impedir. Então, ele vai se reproduzindo, ele vai enchendo a medula e a medula deixa de produzir as células saudáveis. Então, quais são os sintomas que a gente vai ter na criança? A gente vai ter os sintomas dessa invasão da medula. Então, se eu não produzo as minhas hemácias, o que vai acontecer com a criança? Ela vai ficar anêmica. Então, ela vai ficar pálida, cansada. Se eu não produzo os meus leucócitos, eu vou ter infecções. Se eu não produzo a minha plaqueta, eu vou ter sangramentos ou eu vou ter manchas roxas. E essas células, quando elas começam a circular pelo nosso corpo, elas podem parar em alguns lugares. Então, podem parar no nosso fígado e no nosso baço. Então, o que a gente vê na criança? Um aumento do fígado e do baço, às vezes só um barrigão. A gente vê, elas param nos nossos linfonodos, então a gente vê aquelas crianças com grandes linfonodos. E a partir do momento em que essa medula vai sendo infiltrada, começa a doer. Então, a gente vê a criança com dor óssea, vê a criança com dor articular. Então, todos esses sintomas são sintomas da ocupação da medula e desses blastos que vão sair pelo nosso corpo. Então, quando o pai ou uma mãe vê isso, às vezes a gente vai ver isso refletido no nosso hemograma. Né? Então, eu suspeitei, né, sou pediatra geral, suspeitei isso, pedi um hemograma. Essa criança veio com a defesa baixa, ela veio com anemia, ela veio com plaquetopenia, eu vou ter que ir lá dar uma olhada na medula óssea. Então, a gente faz uma punção de dentro do ossinho da criança e tira aquele líquido. Ainda bem que eu trabalho num serviço maravilhoso, a gente não faz isso com ninguém acordado. A criança vai para o centro cirúrgico ou é sedada, ela não vê, ela não sente, a gente tira e bota para análise. A gente vai analisar o quê? Quem está dentro dessa medula. Daí a gente vai ver que, não, a maioria está lá cheio de Darth Vader, não tem Jedis bons. Então a gente vê aquele montão de Darth Vader lá e aquilo ali confirma o meu diagnóstico de leucemia. E o tratamento da leucemia, ao contrário de que muita gente pensa, quando a gente chega lá um paciente e fala assim, vai transplantar. Não, o tratamento da leucemia é com quimioterapia. A gente só manda as crianças para transplante quando essas crianças não estão indo muito bem. Quando a gente vai fazendo a quimioterapia e a doença não vai remitindo, ou quando a doença volta, dependendo do tempo que ela volta, a gente vai pensar em transplante, porque transplante não é uma coisa simples como a TV às vezes coloca para a gente. Então, a principal chance desses pacientes vai ser com quimioterapia. E a chance de cura de um paciente, dependendo da leucemia, é de 80% a 90%. Então, a gente, apesar de ser o câncer mais comum da infância, também é uma doença muito tratável. E quando a gente pensa nesse tratamento, ele leva muito tempo para a gente ter essa resposta do organismo e ele tem cura ou ele tem uma remissão? Como que funciona? Cura em qualquer câncer, a gente sempre vai falar depois de 5 anos, né? Mas a gente consegue dar a remissão da infância. Nas crianças, a gente vai ter principalmente a leucemia linfóide aguda, que é a LLA. O tratamento da LLA, eles são 2 anos. Mas não são 2 anos internados. A gente faz uma primeira parte que é mais intensiva, que é a quimioterapia na veia, às vezes internado, às vezes no ambulatório, e uma segunda parte que é em torno de 1 ano, aí, onde ela vai tomar a quimioterapia oral. Então, essa parte mais intensiva e dura até 1 ano, e a outra parte dura ali mais 1 aninho. Doutora, e é uma criança que vai ser observada pro resto da vida? A gente geralmente dá alta para eles depois de 10 anos, né? A doença, quando ela é agressiva, ela tende a voltar logo. Então, quanto mais tempo esse paciente fica sem a doença voltar, maior é a chance dele ficar curado. E como a gente consegue prevenir, acompanhar, né, com o exame de sangue? Como que a gente poderia evitar de pegar uma leucemia já avançada? O câncer na criança ele é diferente do câncer do adulto. Porque o câncer do adulto, se eu não fumar, eu não vou ter câncer de pulmão. Se eu me vacinar contra HPV, não vou ter câncer de colo de útero. O câncer da criança ele não é prevenível. Por isso que no câncer da criança a gente precisa falar sobre o quê? Sobre o diagnóstico precoce. Então eu preciso pegar as doenças cedo para que aumente o potencial de cura delas. Então, no caso das leucemias, o que é mais importante? Essa criança ter um acompanhamento regular com o pediatra. O que hoje a gente vê muita falha disso, porque não é o oncologista que vai pensar, é aquele médico que viu primeiro. Então, a gente vê muita criança pipocando em emergência, em UPA, e essa criança não tem um pediatra para chamar de seu.
Quando ela tem um pediatra para chamar de seu, ele consegue perceber que tem alguma coisa errada. E a gente faz um trabalho muito legal lá no hospital, que é um trabalho de projeto de diagnóstico precoce, onde a gente leva para as escolas e para as secretarias de saúde e para todos os locais de saúde sob diagnóstico precoce, aonde a população em geral vai conseguir pensar junto também, né? Então a gente está aqui hoje divulgando, as suas mães já vão ficar atentas ali em qualquer um desses sinais e conversar com o seu pediatra. Sensacional, parabéns pelo seu trabalho. Eu sempre me emociono em ouvir, porque é realmente um trabalho muito lindo, né? E obrigada por dividir tantas informações conosco. Até a próxima. Sinais de alerta de perdas cognitivas. Eu vou conversar com a Michele, que é neuropsicóloga, e vai nos trazer alguns sinais para a gente ficar em alerta com os nossos idosos. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Quando a gente pensa nesses sinais, na terceira idade, perdas cognitivas, doenças neurológicas, o que a gente tem que ficar em alerta, Mi? Então, todos nós, né, tudo que a gente deixa de executar, a gente vai perdendo função. Isso é algo básico para todas as idades, né? O aprendizado, ele acontece por repetições. Então, quanto mais a gente fazer repetições, seja no exercício físico, né, num vôlei, numa atividade, ou num raciocínio, quanto mais a gente repetir, mais a gente vai desenvolvendo e vai tendo habilidades. Então, todos nós, se a gente deixa de executar algo, vai tendo perdas, né? A gente vai perdendo funções. O idoso, por si só, a partir dos 60 anos, é normal que você vai tendo algumas perdas, né? Até porque, de repente, ele já está pensando numa aposentadoria, ele já está deixando de realizar algo que ele realizava. A família, né, começa a perceber que está um pouquinho mais cansado, então, não, deixa que eu faço, lavar uma louça, deixa que eu faço isso, que eu faço aquilo. Só que, na verdade, Mari, isso é um grande engano, né? A gente quer proteger os pais, quer proteger os idosos, os avós, mas, na verdade, não seria uma condição tão adequada. Por quê? Porque a gente está limitando o idoso a fazer coisas, né? A dirigir, a andar de bicicleta, a fazer alguma atividade, né? Então, perdas cognitivas vão acontecer, mas é importante nós ficarmos sempre muito alerta. A pessoa, né, começa numa roda de família, né, sempre repetir as mesmas histórias, né? Nossa, a família já ouviu várias vezes a mesma história, né? Numa conversa com amigos, ele já falou várias vezes a mesma situação. Só que o idoso ele não lembra, né? Isso pode ser um alerta. Não somente isso, mas é um sinalzinho que futuramente ele pode ter um problema de memória mais significativo, né? Tem uma rotina, todo dia ele tem que ir ao mercado, fazer a compra, ou ir na loja, e ele, de repente ele começa a esquecer de fazer isso, que era da rotina dele. Ou então ele guarda, né, a chave num determinado lugar da casa dele, sempre está ali, mas ele já não sabe mais onde colocou, né? Então são pequenas atitudes que a gente começa a ter alguns alertas, né? Poxa, eu falei isso, é muito comum às vezes o casal, né? A esposa dizer, olha, mas eu já falei isso para você. E ele diz, não falou para mim, então falou para outra pessoa, né? Isso acontece. E aí vem a questão, tá, a pessoa estava ali e não prestou atenção, é uma questão de déficit atencional que ele está tendo, né? Ou é uma questão de memória, ele estava ali, ele ouviu, o cérebro dele registrou as informações, mas não armazenou, então ele não vai lembrar que a esposa falou aquilo, né? Então, isso são sinais para a gente fazer uma avaliação, para entender um pouquinho mais se ele está tendo realmente prejuízos de memória,
Se é uma questão de atenção, ele está sem atenção, porque ele é distraído mesmo, ele estava na cozinha com a esposa conversando, mas na verdade ele não ouviu nada do que ela falou, e isso tudo tem que ser investigado. Porque a longo prazo, Mari, pode trazer perdas mais graves, né? E o que está sendo muito comum no consultório? O idoso geralmente ele vem, né, ou com os filhos que trazem ele, ou com o marido ou com a esposa, né? E aí onde eles vêm e relatam com mais propriedade, né? Tudo o que está acontecendo. E o idoso ele tem um pouquinho da questão da teimosia, né? A gente sabe que é uma fase que eles são um pouquinho teimosos, né? Então é muito comum, eu estou ouvindo muitos relatos semelhantes dizendo: nossa, eu percebi que a minha mãe começou a ter esses sinais há 5 anos atrás. E eu já dizia para ela: vamos procurar o médico, vamos fazer uma avaliação. Não, não é nada, é besteira, isso vai passar. Só que, infelizmente, quando eles vêm para uma avaliação, eles já estão bem comprometidos. Alguns já estão com o início de uma demência, né? Alguns já estão com Alzheimer, porque já agravou demais. Né? Então, é um alerta, né, para as pessoas, quando começarem a identificar alguma mudança de comportamento, né? Também dormia bem, de repente está tendo insônia, não dorme mais, dorme muito pouquinho durante a noite, né? Isso também influencia muito a memória, porque o sono ele é um regulador também de humor e é também o momento que tu vai registrar as informações no teu cérebro. Então, aquele idoso que está dormindo 3, 4, 5 horas por noite e muito tarde, ele está tendo dificuldades e isso vai ter consequências futuras. Né? O sono é super importante. Mas aí será que é uma questão de memória ou essa insônia também já pode ser um indício de uma depressão, né? Eles vão se fechando, eles não querem mais sair de casa, o idoso quer ficar mais quietinho, vai perdendo rotina, vai perdendo interações e aí quando eles vêm para uma avaliação, ele já está no estágio mais avançado. Né? Olha que importante a gente ter acesso a essas informações e estar com o alerta ali, porque como você disse, eles vão dando sinais e a gente está capacitado para enxergá-los e buscar ajuda. Exato, e a gente não pode estar, como a gente diz, pagando incêndio, né? A gente tem que estar agindo com prevenção, né? Ir ao médico, fazer, né, um exame de imagem, né? Procurar entender, fazer avaliação, procurar entender se realmente está tendo uma dificuldade de memória ou porque ele é distraído mesmo. Ah, a vida inteira era distraído, mas será que é isso mesmo? Não, né? Eu tenho muitos casos que você vai aplicar os testes de atenção e a atenção dele é médio, é dentro da normalidade. E aí você vai ver que não é a atenção, é a memória dele, né? A memória imediata ou a memória de longo prazo que ele escuta, só que ele registra, mas não armazena, ele não se consolida. Então, porque ele já não dorme muito, porque ele está tendo perdas, ele acaba não consolidando aquelas informações. Então, ele vai dizer que ele não lembra. Né? Adorei. Obrigada por compartilhar conosco tantas informações. Se você tem um idoso aí na sua casa e quer fazer uma avaliação, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Michele, a nossa neuropsicóloga, e agenda a consulta e quanto antes, melhor. Obrigada, até a próxima. Obrigada pela oportunidade também. Eu quero te apresentar um livro fresquinho, cheiroso, que a Elô, que é a nossa educadora parental, escritora, neuropsicopedagoga, muitos créditos para essa escritora, trouxe para nos apresentar. Então, Elô, bem-vinda novamente, me fala sobre esse baby. Sim, tem um baby aqui, bem isso, é bem com cheirinho, né? Porque, na verdade, ele tá nascendo, acabou de nascer, então agora tá ainda, para ter uma noção, tá ainda com a versão boneco, né? Ele tá com essa tarja, mas já está disponível para e-book, para as pessoas comprarem na Amazon. E acho que até a gente está no área que já está tudo certo, já está liberado para todo mundo poder comprar a versão física também. Porque muitas pessoas fazem questão de ter a versão física, então já vai estar lá também.
Que legal. E eu quero saber como que surgiu, porque eu tenho certeza que veio de alguma demanda. Sim. Porque tudo é muito bem pensado e estruturado nessa cabecinha aí. Sim, sempre vem, né, de uma demanda. Na verdade, assim, Mari, são muitos anos trabalhando na educação, né, são 18 anos. Então, foi muito tempo como professora e também tempo de atendimento como educadora parental, como neuropsicopedagoga. E muitas vezes eu via essa demanda de famílias me perguntando, questionando sobre o desfraude, com pouca orientação prática. Assim, muitas orientações que vinham de sites, a um conhecimento muito, assim, desconexo, né? E a gente percebe o quanto algumas frases, algumas orientações fazem muita diferença para que esse processo seja leve. E aí eu juntei, foi assim, uma escrita não teórica, foi uma escrita bem voltada para uma mãe. Na hora, o tempo todo eu ficava pensando assim, se fosse uma amiga, o que eu precisava dizer para ela? Então, por isso que a intenção dele é ser curto, ser breve, prático e, ao mesmo tempo, com uma linguagem bem acessível, para trazer as informações que ela vai usar. Assim, essa é a intenção, né? E a gente está falando sobre um livro que aborda a questão do desfraude. Desfraude. Então, quando a gente pensa aí no desfraude, a gente sabe que tem muitas informações erradas, tem muita desinformação. E a gente tem um material com informação de qualidade, com embasamento, com, né, que sabe o que eu sempre falo? Que as mães que elas têm conhecimento, que elas estudaram, elas se empoderam, elas são fortes. Ah, porque a fulana falou isso, porque o filho já está desfraudando, porque eu tenho que desfraudar. Então, tu lê o livro... Exatamente, é outra visão, né? Pegar a rédea da tua vida, né? Exatamente, é isso que eu falo muito, assim, em vários momentos eu comento isso com as mães, ter a orientação adequada é como se fosse uma bússola. Então, ali está a informação, orientação, né? Mas o caminho que tu vai seguir, aí vai ser de acordo com a tua experiência e a tua criança também, porque muitas vezes a gente vai precisar, só que ter essas informações, elas te dão repertório mesmo para tomar a rédea e ter segurança, né? Então, tudo fica muito mais leve, porque não fica ai, será, me disseram, eu acho, e aí não, é assim, eu sei que é assim, eu estou informada e é assim o processo. E isso dá segurança para a família e essa criança consegue fazer com muito mais tranquilidade também, né? Porque, infelizmente, tem muita desinformação. E isso eu percebo, assim, o tempo todo, estou vendo, assistindo o tempo todo, inclusive as pessoas mandam para mim, e aí eu vejo assim, gente, por isso que surgiu dessa necessidade de, vamos lá, queres encontrar um caminho adequado? Tem aqui um caminho legal para ti. Elô, esse livro é um livro também que tem que ter nos consultórios de pediatria. Sim. Né? É um livro que toda mãe tem que ter. Toda mãe tem que ler. Eu sempre falo que a gestação é um período que a gente tem que estudar. Aproveita esses 9 meses para estudar, né? Vai lendo e entendendo. Inclusive, algumas mães que adquiriram o livro já, Mari, são mães que estão grávidas. E aí foi bem interessante, porque eu até não esperava essa demanda, né? Essa procura, na verdade. E elas falaram assim, Elô, foi tão bom, porque eu estava com um monte de coisa na minha cabeça, achando que seria de um jeito, e aí me trouxe bastante tranquilidade, assim. Quando eu estiver próxima, novamente, eu vou ler novamente o livro para poder realmente, né, fazer sentido naquele momento. Mas é bem legal, Mari, assim, porque eu trago algumas histórias, que são histórias de casos, né, situações que aconteceram, que eu entendo que as histórias elas ajudam muito a realmente construir dentro da gente essa imagem, né? Conecta, exatamente. E até muitas vezes se assemelha ao que a gente está vivendo, então faz muito mais sentido, né? E aí trazer a história com a informação mesmo de que pode agir, de que forma pode agir em cada momento, era essa a intenção, né? E é legal quando você traz histórias, você não mostra uma história. Então você não vê aquela situação, poxa, eu não me enquadro nessa situação. Então o meu filho é estranho, eu sou estranha, eu tô fazendo tudo errado. Não, tem várias histórias ali. Então tu percebe que cada família é única, cada criança é única. Isso fica bem e daí claro. Fica muito claro, fica muito mais leve. Porque eu acho que a gente carrega tantos pesos. Exatamente. E quando a gente tem um livro gostoso para ler e entender sobre um assunto que, na maioria das vezes, é pesado, fica muito melhor, né? Sim, exatamente. E a tendência é da gente conseguir olhar ele com leveza também, né? Porque, assim, muitas vezes, alguns profissionais falam assim, tu traz qual olhar? Isso é importante falar, né? É o olhar da educação parental. Tem o olhar de que frases que eu posso usar, como que eu posso prosseguir, o que eu preciso preparar nesse ambiente. Entender que o desfraude é um processo. Eu estou construindo antes, não é só quando chega o pinico lá, né, e a criança vai sentar. Não é aquele dia.
É todo o processo que eu construo antes. Então, pensar que a criança precisa ter autonomia. Quais são os sinais de prontidão, né? Quais sinais que ela está me dando de que está no momento de a gente começar a se preparar para isso? Porque muitas mães perguntam para mim, Elô, quando é o momento do desfraude? E aí, a resposta que seria pronta, Mari, seria, tem que ter 2 anos, a criança tem que ser no verão, porque a gente é da região frio, e essa resposta não é adequada, porque a resposta adequada é quando a criança está pronta. Mas o meu está demorando para mostrar os sinais de prontidão, que eu boto todos no livro, né? Então, tu precisas preparar ele. E aí tem várias coisas que eu coloco que são orientações para a família construir isso com a criança. Então, tem caminho para te preparar a criança, para ela mostrar os sinais, entende? Então, é bem legal porque é esse processo, é entender o desfraude como um processo e é uma oportunidade, né? Da criança aprender muitas coisas. E é bem interessante isso que você falou do verão, né? Eu não conheço ninguém que tenha feito desfraude que não tenha sido no verão. Exatamente. Eu fiz no verão, todo mundo, assim, usa essa estação. Mas tudo bem, vamos pro verão, vamos tentar no verão, mas vamos tentar com embasamento, com informação. Então aproveita e já adquire o livro, que daí você não vai estar tão perdido. Não é só verão, tem ali uma historinha por trás pra gente conseguir passar por essa fase, né? Sim, e exatamente, porque muitas vezes o desfraude, o grande erro dele, né, é associar com briga, associar com punição, ou associar com alguma coisa que a criança vai ganhar. Então, não é isso que funciona, porque, na verdade, a motivação é da criança, a motivação interna, né? Como é bom quando a criança sente que conseguiu. Aquilo é interno, eu não preciso dar parabéns, né? Por que eu vou parabenizar algo que a criança sentiu prazer interno? Então, essa questão que eu acredito que eu consigo trazer no livro, porque é essa visão de a criança quer conseguir. Então, a gente não precisa estar parabenizando. É reconhecer, que é bem diferente. É dizer, eu vi, você conseguiu. Eu estou reconhecendo, eu estou mostrando que eu vi. Né? Mas não é, parabéns, e aquele show todo. Porque a criança, muitas vezes, ela pode não querer o show. E aí, se ela não quer o show, aí ela pode, né? Então, assim, é bem interessante quando a gente tem algumas informações que mostram o quanto o desfraude é um processo biológico, mas a gente precisa ter a orientação de como fazer isso com o olhar da educação parental mesmo, né? Que é onde faz toda a diferença. Olha que interessante, Elô. Eu vou te falar uma coisa. Tu tens que escrever um livro para cada assunto. Sim. Sabe por quê? Porque toda vez que eu converso contigo, desde o nosso primeiro encontro, são tantas frases importantes, são tantas coisas assim que a gente não tem noção. Que tu parabeniza a criança não por mal. Sim, jamais, né? É até quando tu briga, né? Então, é falta de informação, é falta de alguém nos mostrando um caminho. Então, se tu lê o livro e tu percebe qual é o caminho certo, fica mais claro. Então, por isso que eu acho que tu tem que escrever um livro para cada tema. Sim, temos esse objetivo. Chegarei lá, vamos lá, com o tempo. Mas essas frases é uma coisa interessante, Mari, porque muitas mães comentam isso comigo. Eu anoto as frases. E aí, o livro eu fiz questão de colocar várias frases para cada situação, porque não é para decorar, não é essa a intenção. A intenção é entender o tom. Porque quando a gente lê, e uma mãe comentou isso comigo, eu achei muito legal. Que ela falou, Elô, eu anoto no bloco de notas as frases, porque quando eu estou muito perdida, eu leio elas e eu consigo voltar para o tom. E daí eu acho muito legal isso, porque exatamente é entender que a gente está ali com o papel de ajudar no processo, de ser educador, de ensinar. As frases ajudam a colocar nesse lugar assim, eu estou contigo, vamos lá que da próxima vez você vai conseguir, né? E essas frases ajudam a criar esse tom e fazer o processo mais leve e como a gente quer, né? De fato. Eu amei. Muito obrigada. Esse daqui vai ficar comigo. Mas depois a gente vai compartilhar com mais detalhes como que a gente faz para adquirir, que eu tenho certeza que você já ficou super ansioso e animado para ler. Mas já nesse primeiro momento, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Elô, já segue ela e aí faz o que precisa ser feito, conversa com ela, vê onde é que tá o livro. Eu amei, obrigada. Obrigada também, Mari. Até a próxima. Até a próxima.